Olá, finalmente chegamos ao nosso último assunto desse ano. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a evolução. Mas o que seria evolução? É o processo pelo qual os seres vivos eles se diversificam ao longo do tempo, dando origem tanto às espécies atuais quanto àquelas que já foram extintas, né? Isso tudo é uma consequência da adaptação desses organismos às condições ambientais. Na antiguidade, se tinha a ideia de que as espécies eram fixas e imutáveis. Então, filósofos gregos, como é o caso de Aristóteles, que está aí nessa representação, eles difundiam essas ideias, né, que seria o fixismo, que está baseado no criacionismo, né, que é o princípio da fé na criação divina. Isso está descrito lá na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Só que o homem, de maneira racional, ele tenta explicar as modificações das espécies ao longo do tempo. Esse pensamento é um pensamento que é chamado de pensamento transformista, que é a substituição gradual das espécies por outras que tenham melhores adaptações ao ambiente. Essa ideia é que originou o evolucionismo. Aqui eu listei as principais teorias evolucionistas, né? O lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O lamarquismo, que é a teoria de Lamarck, ela está baseada em dois pontos: a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Né? Então, Lamarck ele imaginava o seguinte: se você usa um órgão em demasia, ele vai se hipertrofiar; se você não utilizar, ele vai atrofiar. E que as características que a gente adquire ao longo da vida, elas são transmitidas aos descendentes. Atualmente pode parecer um pensamento meio bobo, né, sem sentido. Só que ele teve uma importância, já que ele veio refutar o fixismo. Além disso, foi a primeira teoria científica sobre evolução. Na verdade, o grande erro de Lamarck estava na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Porque uma característica que a gente adquire ao longo da vida, ela não vai ser transmitida aos nossos descendentes, né? Se a gente perder a perna ou o braço, os nossos descendentes não vão nascer com essa característica por isso, né? Quanto à lei do uso e do desuso, ela vale para alguns órgãos, né? É o caso da nossa musculatura. Um fisiculturista que trabalha bastante a musculatura, ele vai ter uma hipertrofia. Já alguém que sofre um acidente, se torna paraplégico, ele vai ter uma atrofia muscular. Então, para Lamarck, as mudanças ambientais exigiam uma necessidade de adaptação ao organismo e ele sofria essas modificações. Então, para Lamarck, o meio provoca as mudanças com o objetivo de o organismo se adaptar às condições ambientais. Já o Darwin, né, a teoria dele era o darwinismo. Ele lançou no livro que é A Origem das Espécies, de 1859. O ponto básico da teoria dele é a seleção natural. A gente vai entender mais para frente, né, esse darwinismo. Primeiro eu quero falar o seguinte, que Darwin ele foi influenciado por vários cientistas famosos na época. Era o caso de Herschel, que era um astrônomo, era o caso de Humboldt, que era um naturalista, e segundo o próprio Darwin, foi ele que colocou esse ímpeto, né, essa vontade de Darwin conhecer novos locais, né, fazer expedições científicas em locais que ele não conhecia. E um outro foi Malthus, que está aí na foto. O Malthus, ele viveu entre 1766 e 1834. E ele via, né, ele era um vigário, e ele falava sobre um descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Para Malthus, a população ela tende a crescer além das possibilidades do meio, já que ela cresce em proporção geométrica, enquanto os recursos alimentares eles crescem em proporção aritmética. E isso chamou a atenção de Darwin, né, para o conceito de luta pela vida e sobrevivência dos mais aptos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a grande importância do darwinismo, ele não tinha explicação, por exemplo, das diferenças individuais
que existem dentro das populações. Então ele não conseguiu explicar, mas o darwinismo é importante porque ele é a base da teoria atual de evolução, que é o neodarwinismo. Então, só para a gente lembrar, o Darwin ele fez essa viagem no navio Beagle, né? Foi uma viagem que durou 4 anos e 9 meses. O objetivo era mapear toda a costa da América do Sul. Ele foi, na verdade, convidado para fazer companhia ao capitão, né? Para poder o capitão ter com quem conversar, e não para fazer coleta de material, que aconteceu. A rota ela começou na Inglaterra em 10 de fevereiro de 1831 e teve cerca de 20 paradas. Durante essa jornada, o Darwin observou uma diversidade grande de meio ambiente e também que cada lugar tem suas características próprias, né? Tanto da fauna quanto da flora. Bom, vamos entender então como o Darwin ele desenvolveu o pensamento, né, do processo evolutivo que foi proposto por ele. Então ele imagina o seguinte, que os organismos eles apresentam uma elevada capacidade de reprodução. Só que na verdade a gente verifica que o número de indivíduos de uma população, né, de uma espécie, permanece mais ou menos constante. E ele achava, né, que a única explicação para isso seria a grande mortalidade natural, né? Por que havia essa mortalidade? Pela falta de alimento, pois o suprimento alimentar não é um fator que é ilimitado. Então, a falta desses meios de sobrevivência acabam gerando uma competição, ou seja, uma contínua luta pela vida entre os organismos que têm as mesmas exigências alimentares. Em todas as espécies, os indivíduos eles não são todos iguais, né? Eles exibem variações que podem ser herdadas. E que num determinado ambiente, os indivíduos que são dotados de variações favoráveis, eles estão mais capacitados para sobreviver do que aqueles que possuem variações desfavoráveis. Assim, o que vai acontecer? As variações favoráveis são transmitidas aos descendentes, já que eles vão se reproduzir mais, e vão se acumulando ao longo do tempo, dando origem a grandes diferenças. O processo de seleção natural, que é imposto pelo meio e que se propaga ao longo das gerações, vai produzir adaptações cada vez mais perfeitas e complexas, determinando dessa forma um processo de evolução que é progressivo. Então, para Darwin, existe variabilidade dentro de uma população e, de acordo com as mudanças ambientais, esses indivíduos que têm as características mais favoráveis vão ser selecionados, já que eles têm as características vantajosas. Então, para Darwin, o meio seleciona as características casuais dos seres vivos, visando a adaptação da população. Bom, se a gente fosse fazer então uma comparação entre as teorias de Lamarck e Darwin, a gente vê que tanto para Lamarck quanto para Darwin, o meio ambiente ele exerce um papel que é preponderante no processo evolutivo. Só que para Lamarck, o ambiente é o principal fator que vai provocar as modificações nos organismos. E para Darwin, o ambiente ele apenas seleciona as variações mais favoráveis, que é o que ele chamava de seleção natural. Então, se a gente lembrar daquele famoso exemplo do pescoço da girafa, para Lamarck o que acontece? Né? O que acontecia? As girafas provavelmente tinham os pescoço curtinho, só que para conseguir a folhagem das árvores, elas tinham que esticar esse pescoço. Por estar sempre esticando o pescoço, esse pescoço se alongou. Essa característica adquirida, então, era transmitida aos seus descendentes. Então, finalmente, né, por um contínuo esticamento do pescoço, deu origem às girafas atuais. Então, portanto, o que acontecia? Era o uso e o desuso e a transmissão das características adquiridas que promoveu a evolução.
Já para Darwin, o que acontece? As girafas ancestrais, elas tinham pescoços de comprimentos diferentes, né? Dentro da população existia já essa variabilidade e que essas variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural, elas levavam à sobrevivência dos mais aptos, né? Então aqui as girafas que tinham um pescoço mais longo, elas tinham maior facilidade para conseguir o alimento do que as girafas de pescoço curtinho. Então, finalmente, o que acontecia? As girafas de pescoço longo, elas sobreviviam a essa competição. Portanto, a seleção natural é que levou à evolução. Bom, agora vamos ao neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Então, como eu falei para vocês, Darwin ele não conseguia explicar essas diferenças individuais, né? Lá, por exemplo, no exemplo do pescoço da girafa, ele não sabia dizer por que existiam girafas de pescoço curtinho e girafas de pescoço maior. Isso não era uma falha de Darwin. Na verdade, isso se baseia em conceitos genéticos que não eram conhecidos na época do Darwin. Né? Então, esse neodarwinismo, ele pega os princípios de Darwin e junta a esses conhecimentos genéticos para criar a explicação do processo de evolução. Esse neodarwinismo, ele se baseia em 4 processos principais, né? A mutação, a recombinação gênica, o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Então, só lembrando, né? As mutações são as alterações no código genético, elas ocorrem ao acaso. A recombinação são as novas combinações entre os genes. Isso pode ocorrer por crossing over e por fecundação. O isolamento geográfico é quando você tem uma barreira geográfica entre os indivíduos, e o reprodutivo quando eles não conseguem se reproduzir. Então, os princípios seriam o quê? As populações, elas possuem variações genéticas, né, que elas adquirem através das mutações. Essas populações vão evoluir porque você tem uma alteração nas frequências dos genes, né, que são as frequências gênicas, e a diversificação vem através do mecanismo de especiação. Então, o neodarwinismo, né, para o neodarwinismo, nós temos fatores que tendem a aumentar a variabilidade, é o caso da mutação, pode ser gênica ou cromossômica, e da recombinação. E tem fatores que vão atuar sobre a variabilidade já estabelecida, que é o caso da seleção natural e da migração e da oscilação genética. Então aqui a gente vê, né, que a variabilidade ela é causada principalmente pela mutação e pela recombinação genética, e que os indivíduos que têm, né, as características mais favoráveis, eles vão ser selecionados de forma positiva, e você tem então a adaptação dos organismos àqueles ambientes, às variabilidades que ocorreram no ambiente. Vamos à especiação. Então, a especiação nada mais é do que a formação de novas espécies. Primeiro, vamos lembrar o que é uma espécie. É um conjunto de indivíduos com características semelhantes, que em condições naturais eles vão se reproduzir, gerando indivíduos férteis. Tá? Esse é o conceito de espécie que a gente já falou sobre eles. A especiação, ela é causada por 2 fatores principais, né? O isolamento geográfico e o isolamento, que é o isolamento reprodutivo. Então, vamos falar sobre os tipos de especiação. Então, a primeira que está aí é a especiação alopátrica, né? Então, 2 populações, elas são separadas por uma barreira geográfica. Esses grupos, né, que são submetidos a condições ambientais diferentes, através de processos de adaptações, vão originar espécies diferentes. Então, aqui
especiação alopátrica, nós temos uma barreira geográfica. A especiação, que é a especiação simpátrica, que está aqui, ela ocorre sem uma separação geográfica. O que na verdade ocorre é uma modificação gênica que vai impedir o intercruzamento entre as espécies, já que você tem, na verdade, não um isolamento geográfico, mas sim uma diminuição no fluxo gênico. Já a especiação, que é a parapátrica, você tem duas populações da mesma espécie que vão se diferenciar e vão ocupar áreas contíguas, mas que são ecologicamente distintas. Ou seja, elas exploram um novo nicho ecológico. Por essas espécies elas estarem em contato, é possível o intercruzamento, que acaba gerando os indivíduos que a gente chama de híbridos. Essa zona, que é a zona híbrida, né, ou zona simpátrica, como está ali, acaba se tornando uma barreira ao fluxo gênico. Então aqui a gente vê o exemplo da especiação alopátrica, né? Então você tinha uma população inicialmente, onde estavam todos os indivíduos juntos, se formou uma barreira geográfica entre eles. Essas duas populações então passaram a sofrer pressões ambientais diferentes, levando à formação de duas espécies diferentes daquela inicial. Agora vamos às evidências do processo de evolução. Evidências que são evidências paleontológicas. Essas evidências, elas se baseiam no estudo dos fósseis, né? Que são aqueles restos ou vestígios de seres que viveram no passado. Esse estudo dos fósseis, ele possibilita conhecer organismos que viveram na Terra em tempos remotos, ou seja, em condições ambientais totalmente diferentes das condições que são as condições atuais. Evidências anatômicas. As evidências anatômicas, né, a gente observa que em algumas espécies elas têm características anatômicas que são muito semelhantes, né, com aqueles presentes em indivíduos de outras espécies. Então aqui a gente pode falar sobre homologia, né, órgãos homólogos, analogia, que são órgãos análogos, e sobre órgãos vestigiais. O que seriam órgãos homólogos, né? Então você tem a homologia seriam semelhanças entre estruturas de diferentes organismos devido a uma mesma origem embriológica. No entanto, elas podem ou não exercer a mesma função. Então, é o caso do braço humano, da pata do cavalo, da asa do morcego, da nadadeira das baleias, né? Aqui a gente vê exemplos de órgãos que são homólogos. E isso os órgãos homólogos, eles sugerem uma ancestralidade em comum. Os órgãos análogos, né, analogia, são as semelhanças morfológicas entre estruturas em função da adaptação à execução de uma mesma função. Então, o exemplo aí da asa dos insetos e das aves. Elas fornecem indícios de adaptação dessas estruturas a uma mesma variável ecológica. E os órgãos vestigiais são órgãos que em alguns organismos eles estão reduzidos e sem nenhuma função, e outras não, eles são maiores, têm funções importantes. O exemplo também sugere, né, a ancestralidade em comum. Como exemplo, a gente pode falar sobre o apêndice, né, vermiforme, ou sobre o cóccix, que é o vestígio do rabinho do passado. Bom, vamos falar sobre irradiação adaptativa e convergência adaptativa, que estão relacionados à analogia e homologia.
irradiação adaptativa também pode ser chamada de radiação adaptativa ou adaptação divergente. Então, é o processo evolutivo que resulta do surgimento de espécies diferentes a partir de um ancestral em comum, como está representado aqui, ó, várias linhagens evolutivas. No caso aqui, a gente está vendo a irradiação adaptativa em mamíferos. Já a convergência adaptativa, né, ou convergência evolutiva, é um processo evolutivo em que os indivíduos, sem grau de parentesco próximo, mas que vivem em condições ambientais parecidas, apresentam estruturas morfológicas, fisiológicas e até comportamentais que são semelhantes. Então aqui a gente vê esse formato hidrodinâmico das espécies que vivem na água, né? Tanto de peixes quanto de mamíferos. E aqui um comportamento semelhante, né? De botar a narina para fora da água. Evidências embriológicas, essas estão relacionadas à embriologia comparada, né? Mostram um padrão de semelhança no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento inicial de várias espécies. Evidências moleculares. As evidências moleculares, né? Você faz uma comparação, fazendo uma comparação do DNA de diferentes espécies, o que se tem revelado, né, aos pesquisadores é um grau de semelhança alto entre os genes, o que demonstra um parentesco evolutivo. A mesma coisa acontece quando eles fazem um estudo com as proteínas, né? E isso vai refletir semelhanças e diferenças genéticas. Agora vamos falar sobre a evolução humana. Vocês acompanhem lá na página, deixa eu colocar aqui, na página 60, tá? Da apostila de vocês, a evolução humana, né? A história da humanidade, ela envolve milhões de anos, como a gente pode ver aí nesse gráfico, só que a nossa espécie, que é o Homo sapiens, ela, dependendo do estudioso, ele acredita que ela exista há pelo menos 150 milhões de anos. Ou 150 mil anos, desculpa. Tá? Nós pertencemos à espécie Homo sapiens, né? Então, nós pertencemos à classe mamália, à ordem dos primatas, e não existem subespécies, não existem raças entre os humanos atuais, porque as diferenças genéticas entre as populações não são significantes, tá? A evolução humana, ela não ocorreu numa linhagem evolutiva reta, né? Em que o objetivo final era o desenvolvimento do Homo sapiens. Na verdade, os seres humanos fazem parte de uma árvore evolutiva que é bastante ramificada, tá? Ele está aqui nessa representação só para vocês entenderem mais ou menos como é que se deu. Então, nós temos, aí está iniciando com o Australopiteco, que viveu entre 3 milhões e meio e 2 milhões de anos, né? Depois nós temos o Homo habilis, entre 2,4 milhões e 1,6 milhões de anos, né? O Homo habilis é a primeira espécie do gênero que fazia a manipulação de objetos, né? Ele tinha um comportamento comunitário organizado e capacidade de comunicação elaborada. Depois nós temos o Homo ergaster, que viveu entre 1,9 e 1,5 milhões de anos atrás. Depois o Homo rudolfensis, que viveu há 2 milhões de anos. Em seguida nós temos o Homo erectus, que está aqui representado, tá? O primeiro hominídeo a migrar para fora da África, viveu há cerca de 1 milhão e 800 milhões de anos. Apresentava uma estrutura já maior, né, que os demais, como vocês conseguem observar, e fazia a manipulação do fogo. O próximo é o Homo neanderthalensis, que é conhecido como homem de Neandertal. Viveu em áreas que correspondem à Europa,
e ao Oriente Médio. Viveu há cerca de 200 mil anos, apresentava musculatura bem desenvolvida, fazia a construção de ferramentas de pedra e de madeira e tinha o culto aos mortos, né? Ele enterrava os seus mortos. E finalmente chegamos ao Homo sapiens, também conhecido como de Cro-Magnon, que desenvolveu a linguagem, tem uma maior organização social dos bandos, acreditava em mitos e dominava diferentes técnicas para as queimadas, tá? Eu vou parar aqui, vou dar prosseguimento à genética populacional no próximo vídeo, tá? Eu volto rapidinho. Um beijo, fiquem com Deus.